Olá, graça e paz. Estamos aqui mais um dia, continuando aqui o estudo do livro Batismo com Fogo. O fogo de Deus devora a palha, sem destruir o fruto, e nos torna mais limpos, mais puros, mais úteis, mais ricos e mais fortes. Hernandes Dias Lopes. Nós estamos no capítulo 3. Nós já vimos que o fogo ele ilumina, né? E agora nós vamos ver que o fogo purifica. Glória a Deus. Então, o fogo do Espírito Santo, ele tem essa função também de nos purificar. Então, vou começar aqui a leitura. O fogo não apenas ilumina, o fogo também purifica. Se queremos um avivamento bíblico e genuíno, precisamos que a nossa vida seja purificada, que esse batismo de fogo nos queime por dentro e preciso que as chamas do Espírito devorem toda a impureza do nosso coração. Tantas vezes choramos e gememos em oração pedindo: Senhor, batiza-nos com fogo, enche-nos do teu Espírito, mas nada acontece. A mão de Deus continua imóvel, os céus continuam fechados. É que a nossa vida está tão entupida de pecado que é impossível sermos cheios do Espírito. Estamos com a vida tão entulhada e suja quanto os poços de Isaac. Que os poços de Isaac? Gênesis 26, verso 15. Vamos lá, que eu falei que eu ia ler todos os versículos, né? Por isso, tapavam todos os poços que os servos de Abrão, seu pai, tinham cavados nos seus dias, enchendo-os de terra, né? Acho que todos, não sei se todos devem lembrar, mas os filisteus invejavam, né, Isaac. E aí, o que eles faziam? Isaac ia cavar um poço, eles iam lá e entulhava tudo. Cavava outro, eles iam lá e enchia. E ficava essa guerra aí por um bom tempinho, né? Bom, mas é isso que acontece conosco, trazendo aí para a nossa vida, né? Quando aqueles poços foram cavados, a sua água era cristalina, boa para saciar a sede. Mas os filisteus os entulharam, encheram-nos de terra e de lixo. A água estava lá, mas não podia brotar nem jorrar, porque os poços estavam entupidos de lixo. Então, às vezes é o que acontece conosco. A nossa vida tá aqui, o Espírito Santo tá em nós. Nós temos aí tudo para jorrar rios de águas vivas, porque é uma promessa do Senhor isso, mas a nossa vida está entupida de pecado, de maledicência, de mentiras, de orgias, né? E por aí vai. Você pode escolher qual que é o seu. A lista de pecado é grande. Claro que muitas vezes nós não estamos aí, usamos todos, fazemos todos, não. Mas se a gente faz um, já é o suficiente para termos dificuldades em jorrar esse rio de água viva. Da mesma forma, os rios de água viva não podem verter, não podem brotar em nossa vida se há pecados inconfessos, se há lama dos filisteus no nosso coração, se há entulho do mundo em nossa mente. Então, se nós queremos mesmo o avivamento, precisamos o quê? Purificar, limpar, varrer, tirar, né? Dragar as regiões abissais da nossa alma, tirar isso do nosso coração. Precisamos tirar a sujeira da nossa vida, varrer a mente, purificar a consciência, ir lá nos corredores escuros, lá nos quartos escuros que tem no nosso coração. E o quê? Pedir para que o Espírito Santo coloque luz e você enxergue aí o que precisa ser limpo, o que precisa ser purificado. Certo? É o que? É isso, é intimidade. É você deixar assim, não, Senhor, eu quero que o Senhor vá lá no escuro da minha alma,
vai lá e traga luz, porque eu quero renovo, eu quero novidade de vida, eu quero o fogo do Senhor no meu espírito. E purifica tudo através do teu fogo, Senhor. Essa tem que ser a nossa oração. Certa feita, quando Enéas Tognini estava na cidade de Campo Verde, Minas Gerais, passando férias, a cidadezinha enfrentou uma situação crítica. Por 2 dias a população ficou sem água. Até ele ficou perplexo com a situação. Medidas imediatas e enérgicas foram tomadas para detectar a causa do problema. E logo constataram que no cano que levava água para a caixa central havia um rato morto encalhado. Ui! Um rato morto estava obstruindo a passagem, impossibilitando que a água jorrasse para a caixa de distribuição. Ai, que nojo! Não há limitação em Deus. A vontade de Deus é derramar o seu Espírito sobre a igreja. A vontade de Deus é que a igreja seja batizada com fogo e revestida do poder do Espírito. Com certeza, essa é a vontade de Deus. O Senhor vai estar sempre respondendo sim para essas orações. Porque o Senhor quer que a igreja dele seja cheia do poder, que a igreja dele seja caminhe junto com o Espírito Santo, que a igreja seja livre no Senhor, que a igreja possa ministrar na vida das pessoas, pessoas se convertendo, pessoas se colocando aos pés do Senhor. Será que Deus ia dizer não para esse tipo de oração? Deus ia dizer não vou fazer isso na sua vida, meu querido, porque não é isso que eu desejo para você. Jamais. Mas o que? Se existirem o que? Ratos. Se existirem ratos mortos aí atrapalhando, obstruindo a passagem. Ai, que nojo. Ai. Não vai rolar, irmãos. Não vai. Não vai rolar porque não combina. E essa água passando em cima desse rato, essa água não vai estar boa, não vai poder, não vai estar cristalina. Pelo contrário, vai estar horrível esse negócio aí. Nossa, só de pensar, eu tenho pavor de rato. Tô sendo bem sincera, eu tenho fobia. Tenho nojo, não mato, mas não consigo também, e até morto eu tenho problema sério com rato. Então, nossa, só de pensar não rola. Então, vamos o quê? Ficar morrendo de sede. Quero o que aconteceu com aquela cidade lá. E se a gente estiver cheia de ratos aí atrapalhando jorrar essa água, nós vamos morrer de sede. Vai faltar água, porque uma hora para de jorrar. Porque aquele rato vai estar obstruindo, certo? Como aconteceu? O pecado vai estar obstruindo, vai estar... O quê? O pecado é o quê? Ele nos separa do Senhor. Então, quando há um pecado, é como se a gente colocasse o quê? Uma barreira, um entupimento nos canos, não rola, tá? Então, precisamos do batismo com fogo para queimar todo esse entulho, todos esses ratinhos aí mortos, né? Nós precisamos destruir todo o lixo que está na nossa vida. Precisamos do batismo de fogo para purificar a nossa língua, limpar a nossa mente. Precisamos do batismo com fogo para purificar nossos sentimentos, nossas emoções, nossos desejos, nossas intenções, a nossa alma em si, né? O fogo de Deus não apenas destrói as impurezas, não apenas queima as amarras que nos prendem, não apenas queimam as escórias, mas depura o ouro. O fogo de Deus devora a palha sem destruir o fogo. O fogo de Deus nos torna mais limpos, mais puros, mais úteis, mais ricos e mais fortes. Tem uma passagem aqui que ele colocou, Daniel 3. Eu não vou ler todo, tá? Mas se você puder, você lê aí, que é o quê? É a estátua aqui de Nabucodonosor, tá? Que é na fornalha de fogo, quando a Sadraque, Mesaque e Abednego vai lá para a fornalha de fogo. E o que acontece aqui é que Nabucodonosor ele manda fazer, né, uma estátua enorme.
Aí tem aí o ritual, que quando eles ouvirem o som de vários instrumentos, eles tinham que deixar tudo que estivesse fazendo, né? Ajoelhar, dizendo ao rei que o rei viva para sempre, né? Então, eles tinham que ajoelhar e adorar aquela estátua. E quem não fizesse, iria para a fornalha de fogo ardente, para a fornalha acesa. Tinha judeus, tinha de tudo lá naquele lugar, porque era um império. Só que Sadraque, Mesaque e Abednego ouviram aquilo e eles simplesmente resolveram desobedecer a lei do rei, que era a lei máxima lá. E aí todo mundo se abaixou e adorou. Então não tinha só eles de judeus lá, não, tinha outros também. E o que esses outros fizeram? Adoraram, certo? Mas Sadraque, Mesaque e Abednego, eles eram o quê? Amigos de Daniel. Eles se colocaram para que eles fossem o quê? Pessoas que levassem a palavra do Senhor, vivessem a palavra do Senhor aonde quer que eles estivessem. Quer na Jerusalém, quer lá na Babilônia, eles estavam dispostos a continuar servindo e adorando a Deus. E é a segunda vez que eles fazem isso. Então, Nabucodonosor não gostou da ideia, foi lá, mandou chamar os três e falou para eles, ó, vocês vão ouvir e vocês têm que abaixar e adorar, senão nada é feito. E eles falam assim, ó, rei, vou ler aqui, ó, que é o 16. Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei, ó rei Nabucodonosor, nós não precisamos defender-nos diante do Senhor. Se o nosso Deus, quem nós servimos, quiser nos livrar, ele nos livrará da grande fornalha e também das suas mãos, ó rei. Mas se ele não nos livrar, saiba, ó rei, nós nunca serviremos a seus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que o Senhor levantou. Isso deixou Nabucodonosor morrendo de raiva, furioso. E ele mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. Aquece aí esse negócio, que eu vou colocar esses meninos aí, vou jogar eles aí, eles vão morrer queimados. Só que não. Eles aqueceram, as pessoas que estavam lá aquecendo o fogo morreram, né? E aí morreu por conta do calor, por conta de tudo. Os soldados, ó. Aqui, ó, 22. O fogo, por causa da ordem do rei, estava tão forte que matou os soldados, que jogaram os 3 judeus na fornalha. Soldados morreram primeiro que eles que estavam lá no fogão. E aí que acontece? Eles ficam lá de boa. Aí o rei Nabucodonosor, achando que eles estavam lá já assados, né? Só o pozinho deles, não. Ele se levantou e perguntou, nós não jogamos 3 homens no fogo? E aí eles respondem, sim. Aí ele falou assim, olhem aqui, eu estou vendo 4 homens desamarrados, andando pelo fogo. A única coisa que queimou naquele fogo, irmãos, foi as cordas que estavam prendendo as mãos de Sadraque, Mesaque e Abednego. Por quê? O fogo do Espírito, que esse 4º homem nós já sabemos que é Deus, que é Jesus, né? Que é o Espírito Santo ali junto com eles, protegendo eles daquela fornalha, porque eles não se submeteram. Eles provaram do Senhor. Não que eles quisessem provar, tanto que eles falam ali, se Deus não quiser nos livrar, tá tudo bem, mas nós que não vamos nos colocar aqui de joelhos diante de uma estátua que não me serve para nada. Certo? Isso é atitude de adorador.
isso é atitude de gente que tem convicção de quem é Deus na sua vida. E as únicas coisas que foram pegas ali pelo fogo foram as cordas, as amarras que estavam em seus braços. O pecado, que simboliza o nosso pecado. Que se a gente deixar, o Espírito Santo queima o nosso pecado. Ele nos purifica e ele nos deixa o quê? Ter uma nova vida. Ter uma vida íntegra, uma vida intensa. Uma vida que não vai haver nada que nos impeça de pregar a palavra, de exercitar nossos dons, nada vai nos impedir, porque o Espírito Santo, ele tira as nossas amarras, aleluia, louvado seja Deus. Então, sem purificação não há avivamento. Sem lançar fora os ídolos de estimação e trocar as vestes sujas do pecado, não podemos subir para Betel como Jacó e seus filhos, que está lá em Gênesis 35, de 1 a 7. Gênesis 35, de 1 a 7. Deus disse a Jacó: apronte-se, suba para Betel e estabeleça-se ali. Chegando lá, construa um altar ao Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos que estavam com ele: joguem fora. Escuta aí, ó. Joguem fora todas as imagens dos deuses estrangeiros que estão com vocês. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se e subamos para Betel. Lá eu vou construir um altar ao Deus que me ouviu no dia da minha angústia e tem me acompanhado por onde tenho andado. Então deram a Jacó todas as imagens dos deuses estrangeiros e os brincos que usavam nas orelhas. E Jacó os enterrou debaixo do carvalho, próximo de Siquém. Quando partiram, o terror de Deus dominou de tal forma as cidades próximas que ninguém perseguiu os filhos de Jacó. Então, esteja pronto, meu querido, minha querida. Esteja pronto. Você quer avivamento na sua vida? Troque as vestes. Tira o pecado. Tira os ídolos. Tira as imagens. Tira os vícios. Que os vícios são os ídolos que nós temos aí de estimação. São os pecados de estimação que nós precisamos nos afastar. É importante isso. Se queremos esse batismo de fogo, precisamos tratar sério com o pecado. A gente não pode ficar brincando, irmãos. Achando que Deus é brincadeira. Achando que... Eu estava tendo uma conversa assim com a minha filha. Minha filha vai fazer 11 anos, agora dia 31. E eu falei com ela seriamente. Eu falei, filha, quando a mãe fala uma ordem, quando a mãe dá uma ordem para você, e uma ordem que pai e mãe dá é o quê? É necessário ser cumprida, se ela, claro, que se ela estiver dentro aí do que o Senhor, né? Das ordens do Senhor, porque em primeiro lugar é Deus, depois vem o pai e a mãe. E é necessário que você ouça e que você busque cumprir. Não é porque você a sua mãe, o seu pai não está vendo, que você vai fazer de outro jeito. Ah, minha mãe e meu pai não estão vendo, então eu posso fazer de outro jeito. Não, você não pode. Porque você vai estar pecando, não pela minha pessoa, mas o que o Senhor vai cobrar de você. Porque eu já dei a ordem e o Senhor abençoa quando os filhos obedecem o pai e a mãe. Certo? Então, se a gente precisa levar a sério quando a gente peca, e esses pecadinhos aí de estimação, mentira, né? Igual eu falei pra ela, falei com ela sobre mentira, falei, às vezes a gente acha que uma mentira só pra gente se dar bem. Normalmente a mentira começa assim, é pra gente se dar bem.
depois a gente tem que sustentar aquela mentira. Então a gente não mente mais só para a gente se dar bem, a gente mente para manter aí a história que a gente contou, certo? Aí eu falei para ela, então isso não é você, é você tá vivendo no pecado, é você não tá agradando a Deus em primeiro lugar. Porque a nossa vida tem que ser o quê? Uma adoração ao Senhor todos os dias. Não importa o que eu faça, tem que ser para agradar a Deus. Se não está agradando a Deus, significa que eu não estou em adoração. Se eu não estou em adoração, significa que eu estou errada. Porque minha vida é para agradar a Deus. Se eu não posso convidar o Espírito Santo, Jesus, para sentar do meu lado e assistir o que eu estou assistindo, fazer o que eu estou fazendo, alguma coisa está errada. O que você está fazendo de errado? Você está passeando num lugar errado, que não é para você passear. E eu falei isso para minha filha muito seriamente, ao ponto dela compreender e entender o quanto é importante, porque às vezes a gente comete esses pecados corriqueiros, né, vamos dizer assim, e a gente nem pede perdão para Deus. E a gente vai lá e faz de novo, e de novo, e de novo. O meu pastor, ele pregou recentemente e ele falou uma coisa muito interessante, falando sobre novidade de vida. E ele falou assim, gente, tá na hora da gente parar e pensar. Ele até falou assim, eu sei que é uma coisa meia sem noção que eu vou falar aqui, né? Mas ele fala assim, gente, chega de fazer os mesmos pecados, que tal a gente procurar fazer outros? Porque tá tão igual, tá tão já acostumado a fazer aquilo, e eu consegui entender o que ele quis dizer. Que a gente não tá nem aí com a morte da bezerra. E vai vivendo, empurrando aí com a barriga, como se Deus não tivesse nem aí também. Mas não é verdade, porque Deus tem coisas grandiosas para mim e para você, e por conta dessas situações, a gente acaba não recebendo, não vivendo o melhor do Senhor. O Senhor quer começar a te abençoar, a te dar uma vida em abundância. Não falo financeiramente, de financeiramente, não. Falo de uma vida com o Senhor, andar mesmo com Deus. Né? E muitas vezes Ele não nos concede porque a gente não toma a iniciativa de sair do pecado, de limpar as nossas vestes, de nos purificar. Então isso é muito sério. A igreja hoje tem pouca consciência de pecado, sabe? Os crentes já não sentem mais tristeza pelo pecado, não chora, não intercede, sabe? Não se entristece. Não, o irmão pecou, pelo contrário, mete a língua nele. Caçapa ele na língua. Mas esquece de ir lá, orar com ele, fazer ele cair em consciência, igual eu estava aqui fazendo com a minha filha. E eu mostrei para ela o quanto é importante a gente viver com Deus e se arrepender dos nossos pecados, de verdade. Porque quando a gente se arrepende, a palavra de Deus diz assim: arrependei-vos e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados. Quando nós nos arrependemos e convertemos desse caminho que a gente está tomando, significa que o Senhor não vai nos cobrar em relação a esse pecado, mas se a gente não se arrepende e fica vivendo nesse pecado, o Senhor vai cobrar de nós. E com razão, né? Estamos se conformando com o mundo, achando tudo normal. Ah, nada a ver, nada a ver, nada a ver. É o que a gente mais escuta hoje em dia. Não, a gente está errado, nada a ver. Mas não é verdade. A igreja está derrubando os muros de diferença que a separam do mundo. A igreja tem imitado o mundo, tem importado seus valores, sua música, suas ideias, seus conceitos, tem se mundanizado, tem copiado o mundo e se descaracterizado. Verdade. E eu não falo só de vestes, não. Eu não falo só de forma de falar, não, é um todo. É um todo. Tá difícil de diferenciar quem é crente e quem não é. Quem de fato é crente, tá? Não é um crente meia boca, não. Aí entre os crentes a gente consegue ver aquele irmão que
tá mais junto, que tá... Aí a gente acha que ele tem mais poder. Não, porque ele é especial, porque ele tem mais poder, porque ele faz oração, Deus responde, né? Ah, não, ele tem sempre uma palavra boa. Só ele. Não, não é só ele não, não é só para ele. É para todos que querem, é para todos que buscam. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis. Se eu busco, eu encontro. O Senhor quer ser achado. Vai ter o tempo que ele não quer ser achado. Isso está lá em Provérbios. Que ele não vai deixar de ser achado. Vai ter esse momento. Mas enquanto não, enquanto isso, ele quer ser achado, ele quer ser encontrado, ele quer ter experiências conosco todos os dias. A igreja perdeu seu referencial. Pouco a pouco, o lixo dos filisteus foram entrando na vida dos crentes. A fonte instalada dentro de nós foi sendo pouco a pouco soterrada, entupida e as águas já não jorram mais. Há lixo para ser removido, há entulho para ser tirado, há pecado para ser queimado. Precisamos do batismo com fogo. Precisamos, Senhor, do batismo com fogo. Uma das histórias mais extraordinárias da Bíblia é o caso de Naamã. Naamã, segundo Reis, capítulo 5. Segundo Reis, capítulo 5. Também não vou ler tudo, tá? Mas você pode ler aí na sua casa. Vou acompanhando aqui só para relembrar e a gente ficar sabendo o que estava acontecendo. Naamã era um herói de guerra, um homem grande, famoso, mas ele era leproso. Ele era um homem doente. No recesso do lar não podia abraçar a esposa, ele não podia pegar os filhos no colo, ele não era livre. Por quê? Lepra, para quem não sabe, hoje é a famosa hanseníase, é contagiosa, tá? É contagiosa. Então, não se pode. Hoje, graças a Deus, tem tratamentos aí que cura a pessoa, né? A pessoa fica curada para a honra e glória de Deus. Mas naquele tempo não tinha. Não tinha o que fazer. Tinha que só esperar. Tanto que as pessoas eram o quê? Eram separadas, né? Lá os judeus, os israelitas, eles separavam, não podiam se contaminar com eles, não podia tocar, não podia nada. Não podia nada. E eles eram o quê? Escorraçados praticamente, né? Porque as pessoas não sabem o que é separar. As pessoas acham que tem que isolar de qualquer forma, né? E não chegar mais perto, não sei o que, aquela coisa toda. Mas não é isso que o Senhor fala. Tinha que separar por conta da contaminação. Se eles ficassem no meio das pessoas que estavam boas, né, com saúde, eles podiam se contaminar. É igual o Covid, lembra? Que tinham que separar as pessoas da mesma forma. Naamã, então, não podia fazer nada de pessoa normal. Lá fora ele era um general, um valente, um conquistador, mas em casa era um doente, era um leproso, era um enfermo. E o que acontece? A nossa igreja tá desse jeito. Lá fora, todos o que? Temos nome, fama, pessoas sérias, puras, piedosas, santas. E como será que nós estamos dentro de casa, né? Será que dentro de casa somos outra pessoa, igual Naamã? Lá fora as pessoas olham para nós e nos veem como heróis, homens e mulheres de Deus, né? Que levamos Deus a sério, mais intimidade. Mas o que? Na intimidade é o que? Tem impureza, tem doença, né? A doença que eu quero dizer, doença do pecado, tá, irmãos? Doença do pecado nas nossas vidas. Qual que é? A mentira, a maledicência, a prostituição, o adultério, as palavras torpes, né? A embriaguez, a glutonaria, o excesso de comida,
O que tem nos afastado de Deus? O que tem sido o seu pecado de estimação? Quantos na igreja são considerados crentes de oração, mulheres piedosas, jovens puros, mas lá em casa são amargos, grosseiros, fala palavrão, assistem novelas, assistem séries, assistem filmes que são imorais, filmes pornográficos, são carnais, mundanos dentro de casa, não tem diferença nenhuma. Você chega pro parente da pessoa, aquele seu vizinho, fulano é crente? Não. Não é não, você não sabe. Você não sabe como ele xinga palavrão dentro da casa dele, eu ouço daqui. Você não sabe como ele grita com a filha. Você não sabe como ele grita com o marido, como ela grita com o marido, ele grita com ela. Você não sabe como ele faz falcatrua lá no trabalho. Faz tudo coisa errada. Irmão, essa coisa é feia. Quando Naamã foi à procura de Eliseu para ser curado, o homem de Deus lhe disse: Naamã, você precisa tirar a armadura, precisa tirar a indumentária, precisa tirar a máscara, precisa mostrar a sua lepra, precisa se desnudar para que todos vejam a sua doença. Precisa mostrar para todos que você é impuro e precisa ser limpo, precisa romper com a vida dupla. É isso mesmo, porque Eliseu foi lá e falou assim, manda ele ir lá no Rio Jordão mergulhar 7 vezes, acho que é 7. Deixa eu confirmar aqui. Aqui. Vai e lave-se 7 vezes nas águas do Rio Jordão. E a sua pele vai ser limpa, restaurada. E você ficará completamente curado. Naamã não acredita, olha lá. Naamã não acreditou nessas palavras, pelo contrário, ficou indignado e falou com os que ali estavam. Vejam só, mandar que eu me lave no Rio Jordão. Eu esperava que ele viesse falar comigo, que moveria as mãos sobre o lugar afetado pela lepra e oraria em nome do Senhor, o seu Deus, e ordenaria que a doença saísse do meu corpo. Mas não são os rios Abaná e Farfá em Damasco muito melhores que todos os rios de Israel? Se é de água de rio que eu preciso para se purificar, eu voltaria para minha terra e me trataria lá. E foi embora revoltado. Mas os oficiais tentaram fazer Naamã mudar de ideia e lhe disseram: Senhor, se o profeta mandasse fazer alguma coisa difícil para curar a sua lepra, o Senhor não faria? Por que o Senhor não pode apenas ir lá, levar e se lavar para ser purificado? Então Naamã concorda, né? Concordou em obedecer às palavras do profeta, foi até o Rio Jordão e mergulhou nas águas 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e foi purificado. Depois do 7º mergulho, viu que a pele do seu corpo estava completamente limpa, sem nenhum sinal de lepra, como de uma criança. Então, Naamã, ele precisou tirar toda aquela roupa de general e ficar nu. Não foi o rio, irmãos. Não foi o rio. Foi a atitude, confiança. Tudo bem que ele meio que acredito que ele ia mergulhando. Ai, aí, ó, não tá acontecendo nada. Ai, que saco. Eu acredito que ele foi bem assim, meio emburradinho, né? Porque ele já não queria fazer. Mas os pessoal que tava com ele falou, vai lá e faz sim. Ai, aí, ó, deu um mergulho e já acha que já ia ser curado. Aí não aconteceu nada. Mergulha de novo, porque são 7 vezes. Vai lá, anda, mais uma vez. Já mergulhei 5 e não aconteceu nada. Mais uma vez, vai na mão, para de reclamar. Mergulha. Aí, faltando uma na mão, mergulha.
quando ele levanta, a pele dele estava restaurada, sem lepra. E é isso que o Senhor faz conosco. Nós precisamos romper com a nossa vida dupla. Nós precisamos nos despir diante de Deus e diante das pessoas também. Aquelas pessoas que você feriu, aquelas pessoas que você precisa perdoar, aquelas pessoas que você maltratou com palavras, principalmente as pessoas que moram com você, né? Essas são as principais. São o alvo para que tudo aconteça e tudo mude, né? Aquela pessoa que se você bebe escondido aí na sua casa e aí a sua mulher recebe os xingos, recebe, né, a violência por conta do álcool que sobe para a cabeça. E aí, não dá na hora de mudar, né? A sua mulher, você que é mulher, que em vez de respeitar o seu marido, você desonra o seu marido. Você quer falar mais alto do que ele dentro da sua casa. Você acha que você que tá certo e ele sempre tá errado. Porque normalmente a gente é assim, né? Aí você acha que tem que o marido ele busca o respeito. E se você desrespeita o seu marido, é que nem nada para ele. Entende? Tudo que ele faz você menospreza. Você quer ver ele inferior, você superior a ele. Isso é pecado. Isso é pecado. E precisa ser o quê? Rompido. O Espírito Santo precisa colocar luz nessa vida. É impossível receber as bênçãos de Deus enquanto não nos enudarmos e mostrarmos que precisamos de purificação. E se o Senhor mandar você fazer 7 vezes, faça o que for preciso para você receber aí as bênçãos de Deus. Que o fogo do Espírito queime toda a impureza do nosso coração. O sumo sacerdote Josué estava diante do Senhor no altar, ministrando em trajes sujos. Zacarias 3, né, tem essa informação aí. Deu lugar a Satanás para se opor a ele e acusá-lo. Mas Deus o limpou e purificou para que ele pudesse oficiar no altar sagrado. Abre aí, Zacarias, para a gente entender o que estava acontecendo. Zacarias capítulo 3. Aqui. É aqui, ó. Depois voltou-se a Josué e disse: Veja, eu removi o seu pecado, e agora vou lhe dar roupas novas de festas. Isso está no 4, tá? Então o anjo disse aos que estavam junto a ele: Tirem as roupas impuras deste homem. Tá? Aqui. O 2 fala assim: O anjo do Senhor disse a Satanás. Roledum. Depois disso, Deus me mostrou na minha visão o sumo sacerdote Josué em pé diante do anjo do Senhor. Satanás estava ali também, ao lado direito do anjo, para acusar Josué. Quantas vezes Satanás está do lado do anjo para nos acusar também? E o anjo do Senhor disse a Satanás: Suas acusações são inúteis, Satanás. O Senhor, que escolheu Jerusalém, o repreenda. Esse homem é como um tição tirado da fogueira. Louvado seja Deus. Então, esse homem, o Senhor está purificando agora. Que esse homem aí seja eu e você. Que o Senhor esteja purificando agora. Satanás pode estar lá do lado do anjo, tentando o quê? Nos intimidar. Tentando o quê? Apontar o nosso dedo e nos acusar. Mas o Senhor que vai nos dar roupas limpas, roupas novas. O Senhor vai nos limpar, nos purificar de todo o mal. O Senhor vai remover o nosso pecado e nós não vamos mais ficar nos lameando nesses pecados.
esses pecados de estimação, nós não podemos mais. Então, há o quê? Muitos crentes ministrando, pregando a palavra, lecionando na escola dominical, mas com vestes sujas. Por isso nada que acontece. Não dá fruto, vidas não são salvas, impurezas que necessitam ser queimadas pelo fogo do Espírito. Precisamos orar, como Davi orou. Sonda-me, ó Deus, e traz-me à tona o que está oculto. Passa o teu arado no meu coração, mexe e remexe com as entranhas da minha alma. Expõe à luz toda a impureza escondida de minha vida, para ser queimada pelo fogo do Espírito. Amém. O Senhor falou a Josué, e este conclamou o povo na fronteira: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, hoje eu conclamo vocês: santificai-vos. Vamos nos santificar, vamos nos purificar, vamos nos limpar. Hoje, quando você estiver aí tomando banho na sua casa, eu aprendi isso com uma linda que trouxe ministério a respeito, trouxe uma palavra a respeito do banheiro, né? Na caminhada de oração, a Rose, ela fala que quando o banho não é só simplesmente um banho, não. Ali é um momento onde você pode se lavar, deixar a sua alma ser limpa pelo Senhor. Momento de purificação. Porque era assim que faziam antigamente, né? Os rituais, eles iam lá e se purificavam. O se purificar era tomar banho. Mas o banho não simboliza só a purificação do corpo, mas da alma, do espírito. Então, que nós possamos usar aí o nosso banho para isso, né? Porque o que acontece? O nosso corpo não suja todo dia? Suja, né? E todo dia a gente não tem que tomar banho? Da mesma forma, a nossa alma, ela se suja todo dia. E se nós não formos lá e limpar ela todo dia no Senhor, purificar ela todo dia no Senhor, ela vai ficar suja. A gente tem que fazer esse processo todo dia. Não é uma vez, no dia que você aceitou Jesus, levantou a mão e está tudo certo. Não. Porque infelizmente esse corpo aqui é pecador. Nós estamos neste mundo, esse mundo está em trevas. Muitas vezes as trevas estão fortes, irmãos. Está forte. Mas nós sabemos que maior é o que está em nós. Mas para isso eu preciso me preparar. Este texto contém um imperativo: santificai-vos. Traz uma promessa. O Senhor fará maravilhas. Aponta o lugar onde Deus operaria maravilhas no meio do seu povo, né? E também o tempo quando ocorreriam as maravilhas, que é amanhã, depois da santificação de hoje. Então, quer viver em maravilhas? Quer viver em novidade de vida? Santifique-se hoje para colher amanhã. Amanhã, santifique-se hoje para colher amanhã. E assim sucessivamente. São tremendas e gloriosas as promessas com respeito ao avivamento da igreja. Deus quer derramar o seu Espírito sobre nós. Jesus quer nos batizar com fogo. E é Jesus quem batiza com o Espírito Santo e com fogo. Está lá em Lucas 3,16, como nós já lemos aqui, estudando o batismo com fogo. Mas vamos lá, ó. Lucas 3,16. João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas em breve virá alguém que tem autoridade muito maior do que a minha. De fato, eu não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. Ele batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então é Jesus quem faz isso. Mas quando ele mesmo foi batizado com o Espírito Santo, veio a ele em forma de pomba. Lucas 3, 21 e 22. Então,
Um dia o próprio Jesus juntou-se ao povo que era batizado por João. E depois que ele foi batizado, estava orando, os céus se abriram, e o Espírito Santo desceu sobre ele, na forma de uma pomba. E uma voz do céu disse: Você é meu filho amado, em você está o meu prazer. Será que em nós também está o prazer do Senhor? Tanto o fogo quanto a pomba são símbolos do Espírito Santo. Para que então o Espírito Santo Por que então o Espírito Santo veio sobre Jesus em forma de pomba e sobre a igreja em forma de fogo? É que na Bíblia a pomba é símbolo de voz doce e rosto amável. Cantares 2:14. Cantares 2:14. A minha pomba se esconde entre as pedras, por trás de uma fenda entre as rochas. Mostre-me seu rosto, deixe-me ouvir a sua bela voz, pois a sua voz é suave e o seu rosto é lindo. Simplicidade. Mateus 10:16. Mateus 10:16. Eu estou enviando vocês como ovelhas para o meio dos lobos. Portanto, sejam cautelosos com as serpentes e inofensivos como as pombas. Viu só? Nós precisamos ser inofensivos como as pombas. Simplicidade. Pureza imaculada. Cantares 6:9. 6:9. Mas ela é única, a minha pombinha, ela é perfeita. Ela é a filha favorita de sua mãe, a mais querida daquela que deu à luz. Todas as mulheres olham para a minha amada e dizem que ela é muito feliz. Rainhas e as concubinas elogiam dizendo: Moças de Jerusalém. Então, ela é pura, doce, imaculada. E a pomba também simboliza paz e sacrifício. Esses eram os atributos distintos do caráter de Cristo, certo? Ó, voz doce, rosto amável, simplicidade, pureza imaculada, paz e sacrifício. Essa é a pomba. O Jesus, ele não precisava do fogo, porque o fogo é para nos purificar e ele já era puro. Ele já não tinha pecado. Ele era puro, santo, né? Ele era humano, mas ele não tinha, não teve, nunca terá nenhum pecado. Então não há necessidade dele passar pelo fogo. Porque o fogo é para quê? Nós precisamos o quê? Do fogo para queimar as nossas impurezas. Queimar, retirar toda a escória da nossa vida. Todo o pecado, porque nós não temos rosto amável, doce voz, nós não somos simples, nós não somos puros, totalmente imaculados, nós não somos. Buscamos a pureza, buscamos nos manter assim, mas nós não somos. E se nós não passarmos pelo fogo, não vai rolar. Nós não temos paz, ô Senhor. E sacrifício, entendeu agora? Por isso que o Espírito Santo não veio como um fogo diante do Senhor Jesus. O Espírito Santo veio como pomba. E sobre nós ele vem como fogo. E assim que ele chegou, né, lá em Atos, assim que ele chegou, já chegou com fogo naquele povo todo. E é assim que ele chega na nossa vida também. Arde por dentro.
E aí? Você já foi batizado com fogo? Você tem uma experiência de como o Espírito Santo chegou na sua vida? Como que tá aí? Como que aconteceu? É lindo. Então vamos orar. Amado Deus, Pai que está nos céus. Ah, Senhor. Obrigada, Jesus, por ser essa pessoa doce, amável, por ser simples, por nos compreender, por nos entender. Obrigada, Senhor, pela tua pureza, pelo teu imenso amor por nós, por ser imaculado, por ser único, por ser santo, por ser a nossa paz, por ter sido sacrifício por nós. Obrigada. Mas eu venho aqui, Senhor, em nome de Jesus, pedir que o teu Espírito Santo venha sobre nós. Queima, Senhor, todos os ratos que estão ali atrapalhando o rio da água viva. Que o Senhor queime, ó Deus, tira todos os entulhos da nossa alma. Que o Espírito Santo coloque luz. Oh, Deus, coloque luz a cada quarto escuro que há na nossa alma, a cada lugar sombrio que há dentro de nós. Que possa haver luz, que possa queimar. Que nós possamos deixar queimar com teu fogo, Senhor. Deixa queimar, ó Deus, as imundícias, deixa queimar, Senhor. E eu sei, ó Deus, que essa é uma oração que o Senhor está a favor, que essa é uma oração que é feita conforme a tua vontade. Essa é uma oração, Senhor, que nós podemos orar, porque é isso que o Senhor deseja de nós. Que seja, Senhor, uma oração verdadeira, que seja uma busca constante, que seja, ó Deus, uma entrega constante diante de Ti. Nos ajuda a ser diferentes, nos ajuda a ser movidos por Ti, ó Pai. Em nome de Jesus, ó Deus, nós queremos queimar no Teu fogo e não deixar que esse fogo se apague, ó Deus. Não deixar, ó Deus, que esse fogo se vá. Não, Senhor. E para isso nós temos que estar bem juntinhos um dos outros, porque o fogo, quando eu pego fogo, o meu irmão pega fogo também. E todos pegam fogo, ó Pai, e a fogueira acende, ó Deus, a tocha do Senhor. Nós somos como tochas, ó Deus. Ah, Deus. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada porque nós podemos ser tochas nas tuas mãos. Nós podemos ser flechas, nós podemos ser tantas coisas, ó Deus. Então nos ajuda, Senhor, a sermos puras, a sermos purificadas por Ti. Que a cada banho que a gente tomar, nós possamos nos lembrar, ó Deus, e fazer disso um ato de fé, um ato profético nas nossas vidas. De que nós estamos nos purificando diante do Senhor, te pedindo perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, te pedindo, ó Deus, que o Senhor mostre, ilumine o que está errado, que aquelas coisas que a gente joga para debaixo do tapete, ó Deus, levanta, Senhor, e traz tudo de volta, para que a gente possa nos purificar, para que a gente possa andar com o Senhor, para que a gente possa viver em novidade de vida. Essa é a minha oração, que essa possa ser a oração de todos nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém.